Muito bem, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Uninter, mais uma aula de Física. Eu sou o professor Jefferson e vou apresentar hoje, dessa disciplina de Acústica e Óptica, vou apresentar essa aula sobre partículas, tá? Alguns já podem ter olhado para partículas ali e pensado, poxa, mas acústica, ondas mecânicas, luz, né, óptica, ondas eletromagnéticas, aonde é que se encaixa isso dali? Bom, vamos deixar tudo bem claro aí, espero que vocês entendam todo o conteúdo, tá? Falando especificamente da luz, nós temos uma particularidade, né, dela, do seu meio de propagação, porque ela tem um comportamento dual, que a gente chama, até uma palavra chamada dualidade onda-partícula, tá? Porque ela se comporta tanto como onda e tanto como partícula. Mas como assim? Partícula faz parte da matéria, e então a luz é matéria? Calma aí que nós já vamos chegar também nessas respostas aí. Antes disso, eu até citei numa outra aula, mas vou citar aqui de novo porque faz, facilita para o nosso entendimento aqui. Então, falando sobre as coisas que nos rodeiam, porque a luz é uma delas, né? Inclusive uma das mais importantes. Tá? É o que nos faz observar, né, todos os objetos aí. Nós temos que, então, ao nosso redor, nós temos as coisas formadas quase sempre por matéria ou por energia, e essa matéria, então, é formada por átomos que são partículas. Então, não faria sentido muito a gente falar que a luz é uma partícula. Mas a gente já vai ver o porquê que ela tem esse comportamento, tá? Nós vamos falar mais dos fótons, principalmente, que é a partícula da luz, tá? Falando ainda desse comportamento, para você veja bem, né? Isso é bastante recente para nós aqui. Quando a gente coloca em tempos, né, em idades, né, das descobertas científicas, assim. Que nós tivemos lá até basicamente o final do século XVIII, que a luz era aceita pela maioria como um comportamento, como ela está presente, ela tinha um comportamento de matéria. Então era mais aceito amplamente pelos físicos na época. E apesar de muitos dizerem que ela não, ela era como se comportava como onda eletromagnética. Porém, ninguém tinha essa ideia de se comportava como os dois, tá? Em 1801, um físico inglês chamado Thomas Young, ele fez um experimento e conseguiu comprovar, então, que essa luz tinha um comportamento como onda, tá? O que resolveu muitos problemas e questionamentos e ficou tudo legalzinho naquela época. Então, ele fez um experimento chamado de dupla fenda, onde, ao passar por duas fendas assim, a luz emitida era captada por um antiparo, e nessa captação ali, ela se comportava ainda como onda, e foi, então, comprovado que ela tinha esse comportamento. Bom, isso durou muito tempo, né, porque por mais de 100 anos, basicamente, ainda se tinha ideia, né, porém, de que se comportava, então, como onda. Porém, algumas coisas não se encaixavam, ele gerava ainda alguns problemas, não se explicava por que, por exemplo, a chama, né, ou um ferro quente, por exemplo, também emite luz. Tá? Então, os cientistas ainda não estavam completamente satisfeitos. Teve Planck com o estudo do corpo negro, né? Daí depois teve Einstein com o efeito fotoelétrico. Esse foi o principal que comprovou, né? Que comprovou esse principal experimento que comprovou então a existência de partículas, tá? A existência de partículas na luz. Então, nesse experimento é bem simples, ele ao emitir alguns raios, algumas ondas eletromagnéticas, né, entre elas a luz, ao colidir com uma placa metálica, geralmente era utilizada essa, ela arrancava elétrons dessa placa. E além de arrancar elétrons, ele levava um fóton junto com ela nesse experimento ali. Então, se carrega o elétron é uma partícula e consegue carregar um fóton junto, então a luz também é uma partícula, se comporta pelo menos como uma partícula, né, de energia. É uma partícula, se comporta como uma partícula de energia quantizada, né, porque ela vai por partes ali nesse estudo que é mais aprofundado, tá, na física moderna. Então, tem uma disciplina que fala um pouco mais sobre isso, inclusive com todos os cálculos e tudo mais que ele conseguiu trazer. Tá? Nessa daqui, apenas a gente vai entrar em detalhes da partícula, sem chegar em todas as suas contas lá, e sem mais detalhes desse experimento.
Inclusive, só complementando, né, Einstein que fez esse experimento, isso foi em 1905, ele recebeu em 1921 depois o Prêmio Nobel de Física por esse experimento e não pela relatividade, que é o que é mais conhecido como ele, mas ele tem contribuições então em outros estudos. Tá? Vamos entrar então nos detalhes aqui das partículas, né? E porque a partir dali então ficou comprovado que essa foi uma nova era, quebrou alguns paradigmas disso ali, né? De a onda se comportar então como partícula e como onda eletromagnética. E aí resolveu então alguns questionamentos que existiam na época, né? Então vamos primeiro, tá? Ver o que são partículas. Então, aqui uma introdução que eu coloquei. Na acústica temos ondas mecânicas eletromagnéticas. Acho que, na verdade, isso foi o que eu já falei ali, ó, como propagação das mesmas. Na óptica, então, temos característica da dualidade quando falamos em seu comportamento de propagação. Beleza? Tanto como onda ou como partícula. Então, nessa aula aqui especificamente, eu deixei toda a parte de onda de fora, porque ela é revista depois, tá? E esse comportamento, já adiantando para vocês, ele se comporta de formas separadas. Então, por isso que não é tão necessário assim nós deixarmos ele junto aqui, ok? O que é uma partícula? Vamos lá. É o termo utilizado para classificar a menor divisão de uma matéria, considerada indivisível e parte elementar de um composto. Perguntas lá do ensino médio ainda, né? Qual que é a menor parte da matéria? Ah, é um átomo. O átomo é uma partícula. Então, algumas respostas. Mas agora a gente vai ver que nós temos ainda subpartículas, tá? que estão presentes dentro de algumas partículas dos átomos. Tá? O termo partícula, então, se refere aos fragmentos de uma matéria que compõe um corpo, e dessa forma as moléculas e átomos de um elemento químico são considerados partículas. Veja bem, então, moléculas e átomos de um elemento químico são considerados partículas, tá? Então, é isso que a gente já traz, né, de conhecimento até esse momento. Porém, então, além disso, as partículas indivisíveis de um elemento recebem o nome de partículas elementares. O que são indivisíveis? Por exemplo, aqui, ó, acho que eu tenho já no próximo conteúdo, não tenho. Por exemplo, o próton ele ainda é dividido, tá? Ele tem subpartículas ali dentro dele, e os nêutrons também, os elétrons não. Então, o que acontece? Eles ainda têm subpartículas menores ali que os compõem, tá? Então, essa que é a diferença, ok? Características. Então, são elementos presentes em todas as partes que compõem o universo, ok? Na física, existem elementos denominados partículas subatômicas, e esse tipo, então, de partícula está presente em átomos e moléculas. Nesse sentido, as partículas subatômicas são divididas em neutrino, elétrons, quarks, fótons e gluons, e ainda mais algumas outras ali. Tá? Essas partículas aqui, então, já algumas delas apresentam fazem parte, então, de outras partículas e algumas delas são responsáveis pela interação que ocorre entre elas ali, tá? Para que mantenham, por exemplo, mais próximas, né, uma da outra, tá? Aqui, basicamente, o que a gente vê durante também o ensino médio, a gente, na verdade, geralmente só fala no átomo como tendo um núcleo formado por prótons, que tem carga positiva, nêutrons que não tem carga, e os elétrons que têm a carga positiva e que circulam ao redor, né? Geralmente, a gente para por ali. Um exemplo que tem aqui, então, nessa imagem, tá? Nós temos ela aqui. Deixa eu botar o ponteirinho aqui, ó. Tá? Então, dentro aqui, ó, por exemplo, aqui no núcleo nós temos prótons e nêutrons, tá? E dentro deles, nós temos aqui, ó, quarks. Então, os quarks, na verdade, cada próton e cada nêutron possuem 3 quarks, tá? Não tem outro valor diferente desse. Os quarks ainda são divididos em 2, quarks up e quarks down. Então, cada um deles possui um valor, 2/3 ou menos 1/3. E se você fizer uma conta simples, aí você vai ver que aqui nós vamos, né, somando no próton vai dar 1, e aqui obviamente vai dar 0, porque não tem carga, ok? Mas isso aqui é visto mais também em eletrostática. E os gluons, cadê? Eles estão aqui, ó. Então eles são a força, né, de interação que ocorre aqui. Os gluons são responsáveis pela força de interação forte, tá? Isso porque é bem difícil você separar um próton, ok?
Essas são as partículas básicas, mas nós temos outras mais, e nós já vamos ver algumas delas ali. Ainda nem apareceu o fóton aqui, né? Deixa eu só voltar aqui, eu acho que eu esqueci um detalhezinho. Aqui no elétron, veja bem, o elétron é considerado elementar, ó, pode ver, ele não está sendo dividido por nada, certo? O próton e o nêutron estão, mas o elétron não. Então, a partir daqui, ó, vamos pegar detalhe aonde que está posicionado esse elétron em relação aqui, porque é daqui que vai sair as partículas, então, de fótons, tá? Algumas outras aqui para a gente se situar e saber a importância de cada uma delas. Então, neutrinos são classificados por não possuir carga, além de ser a forma mais leve de uma matéria. Então, eles também surgem durante a colisão, que faz com que surja o fóton, mas os neutrinos escapam. Okay? Por outro lado, os elétrons são partículas de carga negativa, presente nos prótons. Os quarks são considerados elementares, né? Ou seja, não apresentam unidades menores. Então, não nada menor do que os quarks dentro dos prótons e dos nêutrons, tá? Que é o que está dizendo aqui, ó. Fótons. Então, vamos para os fótons, que são aquilo que nos... objeto maior de estudo nosso hoje aqui. Então, são partículas presentes na luz, e esse tipo de partícula é responsável, então, pelo transporte de energia durante radiações eletromagnéticas. Vamos repetir essa parte? São partículas presentes na luz. Esse tipo de partícula, os fótons, é responsável pelo transporte de energia durante radiações eletromagnéticas, tá? Visto isso, as partículas podem ser encontradas em todas as coisas. Por que pode ser encontrado em todas as coisas? Porque qualquer objeto pode ser transformado, né? Sofrer uma transformação e emitir algum tipo de radiação, ou pode já conter ela. Então, por isso que está presente em todas. Radiações eletromagnéticas, né? Uma palavrinha até bonitinha. Radiações nada mais são do que a forma de emissão, e eletromagnéticas é o tipo que está sendo emitido ali de ondas, ok? Não tem nada de mais aqui, nisso aqui. Aqui, algumas das partículas elementares, isso aqui, eles estão pelos nomes, tá? Em inglês, inclusive. Aliás, todas essas partículas aqui, tanto o próprio fóton, acho que eu acabei não mencionando isso. Eu trouxe todo ele estudo aqui escrito uma palavra em inglês, que é fóton, com um acento agudo no A, né? Mas a palavra traduzida para português seria fóton, né? Eu acho um pouco esquisito, então eu continuei citando como fóton, tá? Assim como elétron e não elétron, certo? Eu acho que fica um pouco melhor de a gente entender. Essas aqui também estão em inglês. Aqui, up e down são os quarks, então, que eu citei antes ali, presente nos prótons. Aí todos eles possuem, inclusive o elétron, possui o pósitron, anti-up, então anti-down. O elétron também possui o pósitron, que é a antipartícula do elétron. Então, todos eles possuem uma partícula e uma antipartícula. Esse é um detalhe muito interessante que não vamos entrar não vamos mais entrar em mais detalhes aqui nesta aula, mas ela é estudada em mecânica quântica, que é um conteúdo que eu gosto bastante, tá? Mas essa é uma particularidade muito interessante das antipartículas de todas as matérias, né? Reparem que entre a parte de cima e a de baixo aqui, nós temos algo no meio, né? Nós temos as partículas mediadoras aqui, ó. Lembra que eu falei que os gluons lá, que são a que fazem a interação, né, a ligação entre os quarks, então aqui nós temos também os fótons, que é responsável pelas interações eletromagnéticas, tá? Então, ela tem uma importância muito grande aqui, tá? Aqui, ó, tá em forma de partícula de luz, para ficar mais parecidinha aqui mesmo com a maneira que ela é. Como que então os átomos emitem luz? Aí essa daqui poderia dizer que é como, se bem que a energia não nasce, né? Ela está sendo criada aqui, né? Aliás, está sendo transformada aqui. Mas vamos dizer que é o nascimento, então, do fóton de luz aqui, para a gente simplificar o nosso entendimento, tá bom? Então, aqui, ó, a colisão com uma partícula em movimento excita o átomo, né? A palavra aqui utilizada, excita, na verdade, ela ganha energia, tá? Quando ocorre essa colisão em uma grande velocidade. Se ela ganha energia, então ela faz com que o elétron que está ao redor dele acaba se afastando. O elétron que está aqui ao redor, né, ele acaba se afastando nesse momento por um pequeno instante. Então ele se afasta, mas a intenção dele é voltar de novo para próximo no local de origem dele. Porém, no momento em que ele se afastou aqui, tá,
E quando ele se afastou e quando ele vai voltar para o seu lugar de origem, ele acaba liberando um pouco de energia, tá? que ele criou essa energia maior ali. Então, ele libera um pouco de energia através do fóton de luz, que é o que nós temos aqui. Ó. Maravilha? Aqui, então, ele faz o que a gente explica, né? Isso faz com que o elétron passe para um nível mais alto de energia. É isso aí, tá? Então, veja bem, ele saiu daqui, que era a órbita normal dele, tá? Ele tem uma órbita que ele está normal, então ele se afastou, mas ele vai voltar para essa órbita de novo. Então o elétron retorna ao seu nível de energia inicial, liberando a energia excedente na forma de um fóton de luz. Ok? Eu acho que isso aqui, esse desenho está bem explicado, então é daqui que saem então os fótons de luz, e ele vai permanecer se propagando aí nessa velocidade, né, até o momento que ele para, e daí quando ele para, ele some também. Partículas mediadoras. Essas partículas são responsáveis por intermediar interações nucleares, forças forte, fraca e eletromagnética. Então, essas partículas mediadoras, como eu falei antes, nós tínhamos os gluons, né? E nós temos os fótons que são da força eletromagnética. Veja bem, nós sabemos já das 4 grandes forças que nós temos na natureza, que é a forte, a fraca, a eletromagnética e a força gravitacional. Porém, eu não cheguei a citar aqui a gravitacional, porque nesse sistema aqui de partículas, ela falta ainda ser observada até os dias de hoje, que é a partícula do gráviton. Então, eu nem coloquei ela aqui nesse momento, tá? Apesar dela ter uma importância muito grande, a força gravitacional, né, como a gente bem sabe, tá? Não é necessário nós entrarmos em detalhes nesse aqui. Então, aparece durante os decaimentos. Decaimentos é quando são observados, tá? E são portadoras, então, dessas interações. Então, nós temos 2 partículas, a interação são portadoras entre uma e outra. Tá? Então, o conceito de partículas mediadoras substitui os conceitos clássicos de campo e força como mediadores. Tá? Então, como se fossem campos mediadores das interações, mas não, são as partículas. Então, por exemplo, repulsão elétrica entre 2 prótons seria interpretada na perspectiva das partículas como uma troca, então, de fótons. Então, essa troca de fótons é que causaria a repulsão entre os prótons lá. Tá? Acho que é bem simples, né? Tá explicadinho. Então, mais um pouco ainda sobre partículas mediadoras, já que fóton é uma delas, né? Medir a interação significa que a força existente resulta nessa troca, nessa emissão ou absorção. Tá? Assim, a força eletromagnética resulta na troca de fótons entre as partículas, ok? A troca de fótons, tá, entre essas partículas. E é disso, então, que causa a força eletromagnética. Fótons são portadores da força eletromagnética, são partículas de radiação, não de matéria. Tá? Veja bem, são partículas de radiação e não de matéria. Isso aqui acabava até contradizendo um pouco, né? Porque se comporta como partícula, então tem que carregar massa. Mas a gente vai ver daqui a pouco que o fóton não tem massa, tá? Então, a energia de um fóton determina seu tipo, ok? Tem fótons de ondas de rádio, tem as fótons, então, de todos os tipos de onda eletromagnética, das 7 tipos de ondas eletromagnéticas, e uma delas é de luz visível. Maravilha? Vamos para as propriedades, então, dos fótons, que finalmente, né, porque nós estamos falando bastante sobre partículas, e agora vamos falar sobre os fótons aqui. Então, única partícula elementar sem massa e encontrada livre no universo. Apesar de não terem massa, os fótons têm energia. Deixa eu só voltar aqui, ó, porque ele fala aqui que é a única partícula sem massa e encontrada livre. Encontrada livre, sim, é a única, mas os gluons também não têm massa, tá? Então, nós temos 2 partículas que não têm massa, porém só uma delas é encontrada livre. Na própria foto anterior do slide lá, se vocês voltarem ali, vocês vão ver que os gluons são aquelas que estão fazendo a ligação lá, né, entre os quarks, tá? Então, por isso que ela não é encontrada livre. E os fótons, sim, elas estão em milhares e bilhares de quantidades, mas livres, tá? Isso porque se um fóton não tem certa quantidade de movimento, assim, a energia, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, é dada por E igual a H vezes N, ou P vezes C. Então, o P é o momento linear, ou quantidade de movimento, né, que é M vezes V lá, com o vetor. Tá? Aqui C, então, esse C aqui é a velocidade da luz no vácuo.
e n é a frequência associada ao fóton. Tá? Então, é a partir disso que é criada, então, essa energia aqui. Vamos lá. O fóton não tem carga elétrica. Então, algumas partículas têm e outras não. Tá? Então, o fóton é uma das que não tem carga elétrica. Então, destituídas de carga elétrica são uma das partículas neutras. O fóton é uma partícula neutra. Como consequência, ele não se deixa influenciar através de forças por campos elétricos e magnéticos. Isso é, não é possível alterar a trajetória de um fóton aplicando a ele campos eletromagnéticos. Bom, o que isso quer dizer? Então, nós temos a partículazinha aqui de fóton, e ela está seguindo esse caminho aqui, ela vai continuar seguindo esse caminho, mesmo que você tenha um campo elétrico ou um campo magnético próximo dela. Tá? Como ela não tem carga, ela não vai sofrer atração e nem repulsão, certo? E também não tem massa, então também não vai sofrer o efeito da força gravitacional sendo aplicada ali. O que mais que nós temos das propriedades dos fótons? Tá? O fóton se propaga em linha reta, então quando ele viaja sem interação, na verdade, isso é só um resultado do que eu acabei de falar, né? A interação, quer seja eletromagneticamente ou gravitacionalmente, pode servir que o fóton não se desvia no seu caminho enquanto viaja. Ele deve, portanto, propagar-se em linha reta. Como a luz é composta por fótons, podemos agora afirmar que a luz se propaga em linha reta. Que maravilha, né? Isso aqui, ó, estudado aqui, ó, na verdade, os princípios básicos da óptica geométrica. Então, por que a luz se propaga em linha reta? Né? A explicação está aqui. Os fótons, então, eles não têm massa e não têm carga elétrica, então eles não sofrem nenhum efeito ao redor dele. E por isso que a luz, que é carregada de fótons, então se propaga sempre em linha reta. Okay? Um dos princípios da óptica geométrica, né, que se propaga em linha reta, são 3 princípios, um deles é esse aqui, então está explicado o porquê disso, ok? Velocidade do fóton é a velocidade limite, a velocidade de qualquer fóton é aproximadamente a velocidade da luz, com o símbolo C, que está aqui, 299.792.458 metros por segundo. Não diz aqui, mas essa é a velocidade no vácuo. Lembrando que se estiver passando por algum meio que não seja lá o vácuo, quando sai lá do, né, por exemplo, a luz que sai do Sol, ela vai sofrer uma refração e pode ter essa velocidade diminuída. Então, esse é o valor dela no vácuo, né? Esse valor que é representado aqui pelo símbolo C, tá? Bom, se ela está sendo carregada pela luz, então, obviamente, ela vai ter a velocidade da luz. É isso que significa. A velocidade do fóton é absoluta. Por que é absoluta? Porque a da luz é absoluta. Então, não depende do sistema de referência. Isso vale apenas para sistemas de referências ditos inerciais. Isso é, sistema que desloquem uns em relação a outros com velocidade constante. O exemplo mais clássico da relatividade, né, quando fala lá, por exemplo, um trem em movimento, aí tem um sistema de referência dentro e um fora. Tá? Então, no caso da luz se propagando dentro, por exemplo, desse trem, é um exemplo que eu citei agora aqui, tanto para quem está dentro quanto para quem está fora, ele vai observar a velocidade da luz como sendo a mesma. Tá? Então, por isso que ela acaba sendo absoluta, tanto para qualquer observador que esteja ali. Tá? Então, não depende do sistema de referência. Ok? Vamos para o próximo. Aqui, juntando, então, essa daqui é a parte, acho, talvez mais interessante, porque aqui nós juntamos partículas e o eletromagnetismo, né? Então, com o conceito de campo, é essencial no eletromagnetismo e também na descrição das partículas elementares, como o fóton. A ideia básica por trás do conceito é a interação entre as partículas se dá através do campo produzido pelas outras partículas. Eu até citei antes ali que não era pelo campo, tá? Mais precisamente, a força entre essas partículas resulta no detrimento da partícula, carga e sua massa, etc., o qual é sensível ao campo produzido pela outra. Trata-se de, antes de tudo, de uma forma de visualizar a interação. A uma dada partícula associamos um campo. Assim, as interações entre elas, tá, é por meio da associação campo-partícula ou partícula-campo, ou vice-versa, ok? Então, essas interações
de objetos dotados de carga elétrica se atraem ou se repelem, isso que a gente já conhece há bastante tempo, né? É devido a essas forças eletromagnéticas. E de onde que surge, então, essa interação eletromagnética? Ela surge da troca entre os objetos de quê? Dessas partículas conhecidas como fótons. Então, o que a gente já tinha falado antes sobre essa troca de fótons, que vai criar, então, essa interação entre as ondas eletromagnéticas. Então, está aí a importância dela, né, aonde ela se situa, tá? E de onde ela veio também. Ok? Aqui eu coloquei, já estamos encerrando aqui, eu coloquei como considerações finais, acabei falando no início sobre a dualidade onda-partícula, porque a gente viu aqui, né, nesses slides que eu apresentei para vocês, duas características do fóton dentro do átomo e na luz ali, né? E de onde ela surge também, tá? Então, esse estudo que houve lá, onde houve essa dualidade do efeito da onda-partícula, né, que ocorreu em 1905, tá, que chamou de efeito fotoelétrico, foi que conseguiu dar origem, então, a essa característica. E ela, por que ela é tão importante assim? Porque, na verdade, ela está presente em tudo. Então, nós mesmos temos essa característica, tá, de onda-partícula. Então, essa acho que é o principal recado que eu queria deixar aqui de considerações, da importância que nós temos com isso dali, ok? Espero que tenham entendido os conceitos de partícula e dos fótons, né, das partículas de fótons, tá? E vamos dar sequência aí nas nossas aulas de acústica e óptica. Obrigado, gente, e até mais.